Os aliados do Lula, os petistas, eles têm um probleminha, né? Eles têm um probleminha assim. Tem uma coisinha, né, no PT, nos petistas, né, que me parece ser uma espécie de... como é que eu diria? É uma certa prisão em relação ao próprio Lula. Porque veja, olha os comentários que os petistas deixaram vazar na imprensa e especialmente no jornal o Globo. E o jornal o Globo publicou aqui uma nota, veja só, na avaliação de um ministro de mandatos anteriores, Lula melhoraria a boa vontade do Congresso em relação ao governo se reservasse um tempo para dar carinho aos políticos, mesmo que aos 78 anos não tivesse disposição para esticar a noite em jantares, poderia receber os parlamentares para conversas no próprio Palácio do Planalto, na opinião desse ex-auxiliar. Nas palavras de um outro aliado, na comparação com os seus 2 primeiros mandatos, Lula agora abandonou a política e tem se dedicado a maior parte do tempo às atividades institucionais da presidência. Olha só. Depois o cara reclama aqui. Não tem mais happy hour com políticos. Não tem mais jogo de futebol. Mesmo nas viagens, o presidente não leva mais deputados, mais gente com ele. Gente, é interessante, né? Porque o Lula fez uma reunião ministerial, dividiu os serviços, falou que o dinheiro tinha que ser negociado com o Haddad, deu todas as indicações e passou a coordenar os serviços. Mas o pessoal é ou incompetente ou tá preso à figura do Lula, mesmo quando o Lula solta as rédeas. E não consegue se desenvolver. A verdade é que esse pessoal não consegue se desenvolver. Eles não crescem intelectualmente, não crescem ideologicamente e não crescem no lulismo. Esse mandato Lula, esse terceiro mandato, é um mandato que começou igual aos outros. Se começar um mandato é uma coisa, você tá no terceiro mandato depois de ter ido pra cadeia é outra coisa. Principalmente numa frente. O Lula dividiu o serviço, teve ministros que não trabalhou. O que você vai fazer? É mandar o cara embora numa frente? Nós temos um ministro dos direitos humanos, o Silvio Almeida Empáfia. Ele não trabalha. O Lula já falou, ele é muito acadêmico. O cara ficou chorando. O cara ficou falando, não falam que o Haddad é muito acadêmico, falam que porque eu sou pretinho. Então você não pode, né? Não tem jeito de mexer, porque a hora que você fala que vai trocar um ministro, o cara começa a gemer. Como é que você faz? Aí começa a chamar aliadinhos, começa a fazer... Então, boicota o próprio presidente. E não eu falei de um, mas tem vários outros que fazem isso.
Então esse é o primeiro ponto. O sujeito não faz o serviço dele, né? A base política, a parte política do governo é exatamente isso. Padilha, Jacques Wagner, eles não fazem, né? Eles brigam com o Congresso, depois querem que o Lula reúna todo mundo e resolva o problema. Eles não sabem fazer política. Agora, esses dias, por exemplo, 50 dias de greve, né? Já deu, parece. Ou se não isso. Estou errado? Nas universidades? Ou está menos que isso? Não, mas já deu uma greve grande aí. Posso ter errado aí no número. Né? Mas tá uma greve que pelo menos um mês já foi, né? Não resolve. Ministra da Educação não resolve. Ministra da parte burocrática, né, do serviço público não resolve. Os parlamentares não sabem o que fazer. Aí abre o jornal, tá lá, Lula se reúne com reitores para resolver o problema da greve. Quer dizer, tem que o presidente resolver um movimento grevista na área de educação, uma área cujos reitores são todos eles, quase todos eles, né? Digamos assim, se não lulistas, são próximos, ou boa parte é próxima. Aí tem que o presidente resolver, aí o cara eles não resolvem e falam que o presidente não faz mais política. É incrível isso. O presidente já falou que não queria ser mais candidato. Eles empurraram. Não, é o Lula, é o Lula, é o Lula. Agora, estão falando assim, acho que o Lula não vai estar mais entusiasmado porque ele não faz mais política. Quer dizer, eles não se põem, eles não se criam, eles não se renovam. A Fundação Perseu Abramo está parada, completamente parada. Parada no tempo, parada no espaço e no tempo. Você não vê uma publicação da Fundação Perseu Abramo que dê vontade de ler. A discussão partidária, então, pelo amor de Deus, tem gente falando em imperialismo. Tá com vocabulário que fora de época. Então, é interessante porque é uma coisa que o PT não consegue sair da condição de refém do Lula, mesmo quando o Lula, né, que é acusado, às vezes, por eu mesmo, né, de centralizador, mesmo quando o Lula abre as portas para que o partido cresça, ele não vai. Não vai, está dependendo cada vez mais do Lula. E agora a gente vê, né, que tem uma deficiência que é uma deficiência intelectual, gente. Hoje, na morte da Maria Conceição, a gente se recorda, né? A gente se recorda que o Florestan Fernandes foi deputado. A gente se recorda que ela, Maria Conceição, foi deputada. A gente se recorda que um Plínio Sampaio foi deputado. A gente se recorda que um Hélio Bicudo foi deputado. Quer dizer, o partido tinha deputados que vinham de um trabalho dos grandes intelectuais. Agora os deputados são minguados. E o triste é ver que os que ficaram velhos não evoluíram. Não evoluíram. Pensam a mesma coisa que pensavam há 40 anos atrás. Não leram nada. Nada. A equipe econômica saiu na frente, né? Então, o Haddad, o Alckmin, a Tebet, a equipe econômica saiu na frente, o Galípolo, mas o resto do partido, principalmente a parte identitária, então, essa nem se fala, essa é de uma ignorância sepulcral. Sepulcral. A menina da saúde está isolada. Então, é preciso, talvez a grande questão aí seja a Fundação Perseu Abramo. É ver por que é que ela está parada. Quer dizer, ela ficou na mão do Mercadante. O Mercadante foi BNDES.
na mão do Mercadante, ela não foi para frente porque ela ficou envolvida com a preparação do programa do Lula. Fez um documento enorme. Mas, se for ver o documento, ele é uma reciclagem de vários outros documentos anteriores que não tem mais a ver com o país. O Brasil é a 8ª economia do mundo. Voltou ao ranking. De novo, a pobreza extrema, né, foi limitada. E o problema é que o PT não se desenvolve para entender onde que está o drama do capitalismo atual. Cadê os estudos? Né? Cadê os estudos? Cadê os estudos? Não tem. Não tem. A verdade é que não tem. A verdade é que a gente que está envolvido com, né, discussão sobre subjetividade maquínica, sobre o semiocapitalismo, sobre a falta de horizontes que o neoliberalismo está passando. Essas questões, elas não estão aprofundadas mais. A Fundação Perseu Abramo é que devia estar produzindo. E isso reflete em tudo, gente. Isso reflete em tudo. Não pode acontecer isso. Não pode. E isso foi um problema que precisa ser abordado dentro do PT. As lideranças que ainda têm algum vínculo com o passado intelectual do partido, precisariam agir. O partido ficou muito tempo envolvido com o ressentimento, muito tempo atrás de Moro, ressentido com Moro, muito tempo falando abobrinha sobre imperialismo, muito tempo falando em golpe contra Dilma. Só coisas que não mobilizam intelectualmente. Só coisas que mobilizam o ressentimento e o vocabulário ruim, vocabulário desatualizado. O PT devia hoje estar pensando como é que nós vamos fazer política e fazer economia quando as máquinas deixaram de ser aquelas máquinas da criação e desenvolvimento do PT. A máquina onde o operário tomava conta da máquina e era expulso da fábrica porque estava diminuindo a quantidade de operários e a máquina estava tomando o lugar dele. Este mundo passou. O movimento agora é outro. O movimento é que os trabalhadores foram para a cidade e fizeram da cidade uma grande fábrica digital. E esta fábrica digital gerou a inteligência artificial que está produzindo por ela própria, gerando o quê? Pela primeira vez, a máquina pautando os objetivos do humano. E não mais o humano tomando conta da máquina e pondo para ela os seus objetivos. Esta inversão não está sendo pensada dentro da esquerda e dentro do PT. Está pensado dentro da esquerda até que está, né? Porque nós aqui estamos pensando. Mas dentro do PT, pelo amor de Deus, né? Pelo amor de Deus. Não está sendo pensado. E o partido está envelhecendo a passos largos. Se você pensa que a direita está diferente, não tá. Veja o envelhecimento do MBL, a rapidez com que eles envelheceram, muito mais que o PT. Por quê? Porque o pensamento liberal é mais velho que o pensamento socialista e está envelhecendo há muito mais tempo. Esse aí não tem salvação. Hoje ninguém vai chegar para você e falar assim, o novo é o liberalismo, o novo é o neoliberalismo. Ninguém vai dar mais de Collor, né? Porque tá fora. Então tem aquilo que era velho se propôs novo, ficou velho. E aquilo que vinha sendo chamado de velho já está mais velho. Então socialismo e liberalismo, meu amigo,
estão mancos. Agora, o problema é que o horizonte do neoliberalismo não tem mais o que fazer. Porque onde é que está o resultado do neoliberalismo? O resultado do neoliberalismo está que em 40, 50 anos ele levou a uma maior distância social, ao aumento de milionários, maior pobreza e gerou junto com ele e por causa dele uma inteligência que não é mais maquinal. Ela é maquínica, mas não mais maquinal. Ela põe objetivos. Hoje, uma inteligência artificial fixa objetivos a serem alcançados. Ela não tem mais a guarda do homem. É ela que está guardando o homem. O Heidegger falava que o homem é o pastor do ser, porque ele ao falar, ele pastoreia a linguagem que existe fora dele. Agora ele está perdendo este pastoreio. E nesse momento que as pessoas estão recorrendo ao Lula, elas deveriam recorrer a elas mesmas. E a gente não está vendo mais isso. A gente está vendo que o partido está surfando naquilo que já estava surfando quando a gente foi para as ruas, pediu o impeachment do Bozo e o Lula não acompanhou e o partido não acompanhou. Lembra? O partido está surfando ainda nessa esperança de que o Lula, com 90 anos, seja o cara. Não vai dar. Não vai dar. Daqui a pouco a gente volta.